Fala pessoal, como prometido, este é o vídeo em que você irá aprender a formular a pergunta de uma forma completamente correta para que você tenha sucesso na identificação das águas subterrâneas. Hoje já vou começar de uma forma bem direta. A pergunta que você tem que usar é a seguinte: em que local neste terreno encontro águas subterrâneas numa profundidade de X metros com uma vazão acima de X metros cúbicos por hora? Beleza? Agora, pessoal, eu vou explicar o que significa e os detalhes desta pergunta. Bom, observem que eu comecei da seguinte forma: em que local neste terreno? Isto é muito importante. Por quê? Porque quando você vai fazer uma avaliação radiestésica, obviamente você vai fazer numa área delimitada para atender o seu cliente. Então, primeiro, você tem que conhecer o perímetro desta área, ok? E a pergunta, ela tem que ter limitação dentro da área do seu cliente. Então, se você não delimitar, a vareta poderá direcionar você para fora da propriedade do cliente. Isso é um detalhe muito importante. Eu já fiz um estudo radiestésico em que, na época, eu não utilizava o detalhe desta pergunta. E, numa determinada situação, a vareta direcionou para a propriedade do vizinho. Aí o cliente me chamou a atenção: ó, Fábio, essa propriedade aí não é minha. A partir daí, a gente começa a lapidar o processo técnico radiestésico para que a gente tenha um sucesso bacana. Então, eu estou passando a minha experiência para você, a experiência através de sabedoria, através de erros e acertos, de uma forma bem mastigada, beleza? Então, em que local neste terreno identifico águas subterrâneas? Compreenderam bem? Ok. Bom, observem que na sequência da frase eu falo: em que local neste terreno identifico águas subterrâneas? Olha, identifico águas subterrâneas, ok? Porque a partir daí você pode pegar uma água superficial, um lençol freático. Isso não é interessante, é o que a gente conhece popularmente como água de contato. Quando vamos fazer uma perfuração, perfuramos a camada de solo. Eu já abordei isso em alguns vídeos, que é a camada de intemperismo ou regolito. É aquela camada superficial que está acima da rocha. Imagine que isso aqui é a rocha, isso aqui é a camada de solo, que é constituída por areia, silt e argila. Então, se você não delimitar águas subterrâneas, você pode cometer o erro de pegar uma água superficial e não atender a demandas do seu cliente. Então, quando a gente fala água subterrânea, é uma água mais profunda, uma água constituída de rocha, em zona fraturada de rocha, ou, dependendo da geologia, se for uma geologia sedimentar, numa estrutura de um argilito, arenito, enfim. Mas quando eu abordo água subterrânea, é uma água mais profunda, uma água em maior quantidade. Então, esse detalhe é muito importante. Então, entenderam bem? Em que local neste terreno, primeiro detalhe, encontro águas subterrâneas, segundo detalhe. Agora vamos para o terceiro detalhe. Esse é muito interessante, viu? Só recapitulando: em que local neste terreno encontro águas subterrâneas numa profundidade de até X metros? Olha o terceiro detalhe: numa profundidade de até X metros. Vamos supor, pessoal, que seu cliente ele só vai fazer uma perfuração de 50 metros, beleza? Então, a sua interrogação mental vai delimitar a pesquisa numa profundidade de até 50 metros. Isto é muito importante, porque se você não delimitar a profundidade, você vai identificar a água. Porém, essa água vai estar 80 metros, 100, 120, 150, 200 metros. E o seu cliente, ele não vai aprofundar porque ele está com limitação. Então, quando você faz a pergunta correta dentro das limitações, a resposta é completamente correta. Vejam a sacada da coisa. Isso é muito importante. Isso talvez seja o vídeo mais importante deste canal. Preste muita atenção. Volte algumas vezes. Decore
entenda essa pergunta para que você tenha sucesso na identificação das águas subterrâneas. Então vou voltar novamente. Em que local neste terreno, beleza, encontro águas subterrâneas, beleza, numa profundidade de até 50 metros. No caso, se o cliente tiver a limitação de até 50 metros. Isso aí vai variar, ok? Então, se o cliente for até 100 metros, você varia para 100 metros. Até 150 vai variando, ok? Você vai dançando conforme a música. Agora vamos para o último detalhe desta pergunta. Em que local neste terreno encontro águas subterrâneas numa profundidade de até 50 metros com uma vazão acima de 1000 litros por hora? Olha que detalhe fantástico! Então, pessoal, você está delimitando também a vazão. Vamos supor que o cliente, para atender a demanda dele, ele quer 1 metro cúbico de água por hora. Então, você delimita. Então, você especifica. Percebam que a pergunta está completamente detalhada e completamente fechada. Algumas situações podem acontecer. Por exemplo, você faz a seguinte pergunta. Em que local, neste terreno, encontro águas subterrâneas numa profundidade de até 50 metros com a vazão acima de 1 metro cúbico por hora? Essa é a pergunta que você vai atender seu cliente. Beleza. E de repente, em nenhum local, a vareta vai acusar. Fábio, meu amigo, o que foi que aconteceu? Simplesmente ali naquele terreno não vai ter uma quantidade de água que vá atender a sua pergunta. Não vai ter uma quantidade de água até 50 metros de profundidade com uma vazão acima de 1 metro cúbico por hora. Entendeu a sacada da coisa? Então, se isso acontecer, você vai reformular a pergunta. Você vai alterar a questão da profundidade e ou a questão da vazão. Isso é muito, muito importante, pessoal. Essa dica nesse canal, muito possível, é a mais importante em termos da utilização da radiestesia, em termos de realizar a pergunta de forma correta. Comecem a trabalhar essa pergunta, né, ao nível consciente e deixem atuar ao nível subconsciente e vão testando aí na sua prospecção de águas subterrâneas. Isso é muito legal. Então voltem o vídeo, assistam algumas vezes, qualquer dúvida aí no comentário, ó, coloca, eu vou responder com maior satisfação do mundo, beleza? Esse é um projeto de caçador de águas subterrâneas para passar conhecimento para você. E vou dizer uma coisa, viu, pessoal? Está faltando profissional nessa área. Agora tem um detalhe, profissional qualificado. Seja qualificado. Vá atrás de conhecimento. Se você está aqui me assistindo, é porque você já está buscando conhecimento. Isso é muito importante, ok? Seja um profissional qualificado. Seja um radiestesista qualificado, um geólogo qualificado, um geofísico qualificado. Então, aumente de forma significativa através de conhecimento a sua percentagem de acerto na identificação de águas subterrâneas, visto que não é 100%, ainda não tem uma metodologia que vai garantir a identificação de águas subterrâneas. Porém, toda ferramenta que você utilizar vai ajudar e vai potencializar o sucesso na identificação das águas subterrâneas. Por isso que eu utilizo a ciência milenar com a ciência moderna, sempre radiestesia com a geofísica e com a geologia. Na verdade, é todo um pacote, beleza? Então é isso, pessoal. Fica essa dica aí de ouro. Essa é fantástica. Essa aí, ó, tô entregando assim, ó, de mãos beijadas. E use com sabedoria, ok? Bom, pessoal, tem um grande radiestesista lá da Bahia, de Itiúba, ok? O nome dele é José. O José, ele é um radiestesista muito competente. Ele não fala e também não escuta. Aí tem um grande detalhe. Sempre quando uma pessoa perde um canal sensorial, seja o auditivo, seja o visual, enfim, o paladar, os outros canais sensoriais, eles ficam mais aguçados. Isso é uma forma inteligente do nosso corpo contrapor. Então o José, ele tem uma grande habilidade radiestésica, né?
Então a gente sempre está trocando informação aí, só que eu não consigo entender o que ele fala. Hoje, conversando, né, da nossa forma, ele me mostrou um aplicativo fantástico que eu achei muito, muito interessante, né? Eu baixei esse aplicativo. Esse aplicativo você fala e vai ter um bonequinho lá que vai transformar a sua fala em libras, ou você digita. Então eu fiz um texto, né? Eu vou falar esse texto aqui e vou colocar aqui do lado o bonequinho falando. E isso é para você, viu, José? Isso aqui eu achei muito interessante. O José, eu tenho um carinho muito grande por ele e tá muito legal aí o trabalho do José. Bom, o que o bonequinho aqui vai falar em libras é o seguinte: grande amigo José, caçador de águas subterrâneas, seja bem-vindo ao mundo das águas subterrâneas. Grande abraço para você. Beleza? Abraço, José. Grande abraço para você, viu? Sou seu fã, rapaz. Pessoal, aproveitando aqui essa fala sobre o José, ele me mandou um vídeo e nesse vídeo ele estava estimando a profundidade. Observem no vídeo como é que ele estima a profundidade. Vejam que legal, não é, pessoal? Então, essa é uma metodologia que ele utiliza para estimar a profundidade. Nos próximos vídeos, eu irei abordar algumas técnicas para você estar estimando aí a profundidade, utilizando o pêndulo, a vareta. No caso, o José utilizou a vareta e ele utilizou de cabeça para baixo. Bem interessante, né? Isso é interessante porque de cabeça para baixo você fica rente ao solo e consegue ter um detalhamento maior na questão da profundidade. Beleza, pessoal? Olha, não se esqueçam de inscrever no canal, em nosso canal, na verdade, viu? Dar aquele like. Então, coloca aí nos comentários qualquer pergunta, eu vou responder com o maior carinho. Se lembre daquela dica, viu? Sempre que quiser algo relacionado a águas subterrâneas, a prospecção, marcação de poços ou locação de poços tubulares d'água, coloca lá o meu nome, Fábio Edu Luiz, mais tema. Você vai ser redirecionado pelo Google ou pelo YouTube para um vídeo específico. Então, vamos supor, você quer alguma coisa de pêndulo, você coloca Fábio Edu Luiz, mais o tema que é pêndulo. Você quer alguma coisa sobre vareta, você coloca Fábio Edu Luiz, vareta. A partir daí, lá no Google ou no YouTube, os primeiros vídeos já serão os meus, beleza? Eu fiz isso para facilitar o processo. Vamos embora caçar água pelo mundo afora. Isso aqui, ó, projeto com grande carinho, viu? Projeto com grande carinho feito aí para vocês. Gratidão. Água é vida, água é alegria. Show! Água é vida, é a riqueza do planeta. Nada vive sem água, se ela acaba a morte chega.